Crônicas, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos, que eram Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Amram, Izar, Hebron e Uziel. Amram foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abizor. Abizor foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Merairote. Merairote foi pai de Iamairia. Iamairia foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque. Zadoque foi pai de Aimás. Aimás foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joana. Joana foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo em que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Salum. Salum foi pai de Uquias, e Uquia foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Serarias, e Serarias foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto dos moradores de Judá e de Jerusalém, que Deus levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Lignim e de Simei. Coate foi pai de Amram, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Marli e Muzi. Gerson foi pai de Ligni, e Ligni foi pai de Jaete. E Jaete foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi o pai de Taete. Taete foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, de Amasa e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libini. Libini foi pai de Simei, e Simei foi pai de Uza. Uza foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. Agias foi pai de Asaías. E são esses os homens que o rei Davi encarregou-os da música em lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam em seus deveres na tenda da presença de Deus, antes do rei Salomão construir o templo. São estes que ocupavam esse cargo do grupo de famílias de Coate. Eman, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel. E Eliel era filho de Toa. Toa era filho de Zufi. Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate. Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana. Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. Azarias era filho de Sofonias.
Sofonias era filho de Taete. Taete era filho de Assir. Assir era filho de Eliasaf. E Eliasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar. Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Bazéias. E Bazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etne. Etne era filho de Zera. E Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etan. Etan era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaete. Jaete era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Etan, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etan era filho de Quise. Quise era filho de Abde. E Abde era filho de Maluque. Maluque era filho de Razabias. Razabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Uquias. Uquias era filho de Anzi. Anzi era filho de Bani. Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Arão e seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios, por meio dos quais Deus, o Senhor, perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo de acordo com as instruções dadas por Moisés, o servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. Finéias foi pai de Abizor. Abizor foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Merairote. Merairote foi pai de Aimaria. E Aimaria foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. E Zadok foi pai de Aimás. Esse é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, os descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte das terras dadas aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, que ficava no território da tribo de Judá, e também as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, o filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Ligná, Estemoa, Ilen, Deden, Assan e Bet-Semes, junto das terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades, as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para morarem as famílias que descendiam de Arão, e 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, e assim família por família. Ao grupo de família de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades, que ficavam nos territórios de Azer, de Naphtali e Manassés do Leste, na região de Basan. Do mesmo modo, 12 cidades dos territórios de Ruben, de Gade e de Zebulon foram dados ao grupo de famílias de Merari, e assim família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor.
As cidades que ficavam no território de Judá, de Simeão e de Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas como sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam, no território de Efraim, as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos, que ficava na região montanhosa; Gezer, Joquemeão, Bet-horon, Ajalon e Gate-Gemon. No território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Basan e Astarote. E no território de Issacar, era Quedes, Daberate, Ramote e Anem. E no território de Azer, eles receberam Masal, Abdon, Ucoque e Reobe. No território de Naphtali, Quedes, na região da Galileia, Ramon e Kiriandai. E do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que estavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer. No planalto, Jaza, Quebemote e Nefate. E no território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Manai, Esbon e Jazer. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?